Entre todos os objetos sagrados da história humana, nenhum captura a imaginação e desperta tanta curiosidade quanto a Arca da Aliança. Este objeto misterioso, descrito nas páginas da Bíblia como o trono terrestre de Deus, desapareceu há mais de 2.500 anos, deixando para trás um dos maiores enigmas arqueológicos e religiosos de todos os tempos. Onde está a Arca da Aliança? Foi destruída, escondida, ou ainda aguarda ser descoberta em algum local secreto? Bem-vindos a uma jornada fascinante através da história, profecia e mistério. Hoje vamos explorar não apenas o que era a Arca da Aliança e seu significado extraordinário, mas também as teorias mais intrigantes sobre seu paradeiro atual. Prepare-se para descobrir pistas bíblicas, evidências arqueológicas e relatos surpreendentes que podem nos aproximar de resolver este mistério milenar. Para entender o mistério do desaparecimento da Arca, precisamos primeiro compreender o que ela era e por que tinha importância tão monumental. A história começa no Monte Sinai, aproximadamente 1440 anos antes de Cristo, quando Deus deu instruções detalhadas a Moisés sobre como construí-la. Êxodo 25, 10, 22 registra as especificações divinas com precisão notável. Também farão uma arca de madeira de acácia. O seu comprimento será de 2,5 côvados, e a sua largura de 1,5 côvado, e de 1,5 côvado a sua altura. E cobri-la-ás de ouro puro, por dentro e por fora a cobrirás. E farás sobre ela uma coroa de ouro ao redor. E fundirás para ela 4 argolas de ouro, e as porás nos 4 cantos dela, 2 argolas num lado dela, e 2 argolas no outro lado. As dimensões eram específicas. Aproximadamente 1,15 metros de comprimento, 70 centímetros de largura e 70 centímetros de altura. Não era um objeto grande, mas seu significado era imenso. A madeira de acácia, extremamente durável e resistente a insetos, foi escolhida como base. Esta madeira representava a humanidade de Cristo, durável e incorruptível. O revestimento de ouro puro por dentro e por fora simbolizava a divindade. A arca era literalmente a união entre o humano e o divino, uma prefiguração perfeita de Jesus Cristo, que seria plenamente Deus e plenamente homem. Êxodo 25, 17 e 22 continua descrevendo a tampa da arca, chamada de propiciatório. Também farás um propiciatório de ouro puro. O seu comprimento será de 2,5 côvados, e a sua largura de 1,5 côvado. Farás também 2 querubins de ouro. De ouro batido os farás nas 2 extremidades do propiciatório. Farás um querubim na extremidade de uma parte, e o outro querubim na extremidade da outra parte. De uma só peça com o propiciatório, farás os querubins nas 2 extremidades dele. Os querubins estenderão as suas asas por cima, cobrindo com elas o propiciatório. As faces deles uma defronte da outra. As faces dos querubins estarão voltadas para o propiciatório. Os 2 querubins de ouro batido não eram ídolos, mas guardiões simbólicos da santidade de Deus. Suas asas estendidas cobriam o propiciatório, criando um espaço sagrado. Este era o lugar onde Deus prometeu encontrar-se com seu povo. A promessa divina vem no versículo 22. E ali virei a ti, e falarei contigo de cima do propiciatório do meio dos 2 querubins, que estão sobre a arca do testemunho, tudo o que eu te ordenar para os filhos de Israel. A arca não era apenas um objeto religioso. Era o ponto de comunicação entre Deus e a humanidade. O lugar onde o céu tocava a terra. Dentro da arca foram colocados 3 objetos sagrados, cada um com profundo significado. Hebreus 9:4 os enumera. As tábuas da aliança, o vaso de ouro que continha o maná, e a vara de Arão que tinha florescido. As tábuas da lei, escritas pelo próprio dedo de Deus, representavam a santidade e os padrões morais divinos. Eram um lembrete perpétuo de que Deus é santo e requer santidade de seu povo. Deuteronômio 10:1-5 descreve como Moisés colocou as tábuas dentro da arca, após descer do monte pela segunda vez. O vaso de ouro com maná representava a provisão divina.
Durante 40 anos no deserto, Deus alimentou Israel com maná do céu. Uma porção foi preservada na arca como memorial eterno de que Deus sustenta seu povo. Êxodo 16, 32, 34 registra esta ordem. Disse também Moisés: Esta é a palavra que o Senhor tem mandado. Encherás um homer dele, para guardá-lo para as vossas gerações, para que vejam o pão que vos tenho dado a comer neste deserto, quando eu vos tirei da terra do Egito. A vara de Arão que floresceu representava a autoridade divina e a escolha de Deus quanto à liderança sacerdotal. Números 17, 1, 10 conta como, em meio a uma rebelião contra a autoridade de Arão, Deus ordenou que 12 varas fossem colocadas diante da arca. No dia seguinte, apenas a vara de Arão havia brotado, florescido e produzido amêndoas, um milagre que confirmou sua escolha divina. Juntos, esses 3 objetos resumiam a relação de Israel com Deus. Sua lei a ser obedecida, sua provisão a ser recebida e sua autoridade a ser respeitada. A construção da arca foi supervisionada por Bezalel, um artesão especialmente ungido por Deus. Êxodo 31, 1-5 registra. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Eis que eu tenho chamado por nome a Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, e o enchi do Espírito de Deus, de sabedoria, e de entendimento, e de ciência, em todo o artifício, para inventar invenções, e trabalhar em ouro, e em prata, e em cobre, e em lavramento de pedras para engastar, e em entalhamento de madeira, para trabalhar em todo o lavor. Note que Bezalel foi enchido do Espírito Santo especificamente para esta tarefa. A arca não foi construída por mãos comuns, mas por alguém divinamente capacitado. Cada detalhe, cada medida, cada ornamento foi executado sob inspiração divina. Quando a arca foi finalmente completada, algo extraordinário aconteceu. Êxodo 40, 34, 35 descreve: Então a nuvem cobriu a tenda da congregação, e a glória do Senhor encheu o tabernáculo, de maneira que Moisés não podia entrar na tenda da congregação, porque a nuvem permanecia sobre ela, e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. A glória Shequina, a presença manifesta de Deus, desceu sobre a arca. Este não era um símbolo vazio ou superstição religiosa. Era a presença literal, tangível e visível do Deus Todo-Poderoso habitando no meio de seu povo. A arca tinha regras estritas de manuseio. Não podia ser tocada diretamente por mãos humanas. Números 4, 5, 6 explica que quando o acampamento se movia, os sacerdotes deviam cobrir a arca com o véu do santuário, depois com peles e um pano azul, antes de inserir as varas de transporte nas argolas. Apenas os levitas da família de Coate podiam carregar a arca, e apenas pelas varas, nunca tocando o objeto em si. O motivo ficou tragicamente claro em 2 Samuel 6, 6, 7. Chegando à eira de Nacon, estendeu Uzá a mão à arca de Deus e a segurou porque os bois a deixavam pender. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por esta irreverência, e morreu ali, junto à arca de Deus. Uzá, com boas intenções, tentou estabilizar a arca quando os bois tropeçaram. Mas tocar a arca era violar a santidade de Deus. Este incidente não mostra um Deus caprichoso, mas a seriedade absoluta da santidade divina. A arca não era um amuleto de sorte ou objeto comum, era o trono do Deus Santo. A arca tinha poder extraordinário. Josué 3, 14 e 17 descreve como, quando os sacerdotes carregando a arca entraram no rio Jordão durante a época de inundação, as águas que vinham de cima pararam e levantaram-se num montão. O rio se dividiu, permitindo que toda a nação cruzasse em terra seca. Josué 6, 4, 20 registra como a arca foi carregada ao redor de Jericó por 7 dias, e no 7º dia, após 7 voltas, os muros caíram. A presença de Deus na arca garantiu a vitória. 1 Samuel 5, 1, 12 conta como, quando os filisteus capturaram a arca em batalha, ela trouxe desastre sobre eles.
O ídolo Dagon caiu e quebrou diante da arca. Pragas assolaram as cidades filisteias. Em desespero, eles a devolveram a Israel em apenas 7 meses. A arca era o objeto mais sagrado de Israel, o coração de sua adoração, o símbolo da presença de Deus, e um dia ela simplesmente desapareceu. Após séculos no tabernáculo móvel, a Arca da Aliança finalmente encontrou seu lar permanente no magnífico Templo de Salomão em Jerusalém. Este foi o auge da glória da Arca, mas também o prelúdio de seu desaparecimento misterioso. Para entender onde a Arca pode estar hoje, precisamos rastrear cuidadosamente seus últimos momentos registrados na história. O rei Davi tinha um sonho ardente: construir uma casa permanente para a Arca de Deus. 2 Samuel 7:2 registra: Disse o rei ao profeta Natã: Eis que eu moro em casa de cedros, e a Arca de Deus mora dentro de cortinas. Parecia inadequado que o rei vivesse em palácio enquanto a arca permanecia em uma tenda. Deus apreciou o desejo de Davi, mas declarou que seria seu filho quem construiria o templo. 1 Crônicas 22:7-10 explica: E disse Davi a Salomão: Filho meu, quanto a mim, tive em meu coração o propósito de edificar uma casa ao nome do Senhor meu Deus. Porém a mim me veio a palavra do Senhor dizendo: Tu derramaste sangue em abundância, e fizeste grandes guerras. Não edificarás casa ao meu nome. Porquanto muito sangue tens derramado na terra diante de mim. Eis que te nascerá um filho que será homem de repouso. Porque repouso lhe hei de dar de todos os seus inimigos em redor. Portanto Salomão será o seu nome, e paz, e descanso darei a Israel nos seus dias. Este edificará uma casa ao meu nome. Embora Davi não pudesse construir o templo, ele dedicou recursos imensos para sua preparação. 1 Crônicas 29:2-5 descreve como ele ajuntou ouro, prata, bronze, ferro, madeira, pedras preciosas em quantidades astronômicas. Tudo estava pronto para que Salomão executasse a visão. A construção do Templo de Salomão começou no 4º ano de seu reinado, aproximadamente 966 anos antes de Cristo. 1 Reis 6:1 marca precisamente: E sucedeu que no ano de 480, depois de saírem os filhos de Israel do Egito, no ano 4º do reinado de Salomão sobre Israel, no mês de Zive, que é o mês 2º, começou a edificar a casa do Senhor. Levou 7 anos para completar esta maravilha arquitetônica. Para Reis 6:38 registra: E no ano 10º, no mês de Bul, que é o mês 8º, se acabou esta casa com todas as suas câmaras e com tudo o que lhe convinha, e a edificou em 7 anos. Mais de 150.000 trabalhadores estiveram envolvidos neste projeto monumental. O momento mais significativo veio quando a arca foi finalmente trazida para o lugar santíssimo do templo. 1 Reis 8:3-6 descreve: E vieram todos os anciãos de Israel, e os sacerdotes alçaram a arca, e trouxeram a arca do Senhor para cima, e a tenda da congregação, e todos os utensílios sagrados que havia na tenda. Os sacerdotes e os levitas os trouxeram para cima. E o rei Salomão, e toda a congregação de Israel que se congregara a ele, estava com ele diante da arca, sacrificando ovelhas e bois, que não se podiam contar nem numerar pela sua multidão. Assim trouxeram os sacerdotes a arca da aliança do Senhor ao seu lugar, ao oráculo da casa, ao lugar santíssimo, até debaixo das asas dos querubins. O lugar santíssimo era um cubo perfeito de 10 metros, 10 metros de comprimento, 10 de largura e 10 de altura, totalmente revestido de ouro puro. Ali, debaixo de querubins gigantescos feitos de madeira de oliveira coberta de ouro, cada um com 5 metros de altura e envergadura de 5 metros, a arca foi posicionada. Então aconteceu algo glorioso. 1 Reis 8:10-11 registra: E sucedeu que, saindo os sacerdotes do santuário, uma nuvem encheu a casa do Senhor, e os sacerdotes não podiam permanecer em pé para ministrar por causa da nuvem, porque a glória do Senhor enchera a casa do Senhor.
A glória Shequina, a mesma presença que havia enchido o tabernáculo no deserto, agora enchia o templo. Deus havia aprovado esta casa. Sua presença habitaria ali. 2 Crônicas 5:9 fornece um detalhe intrigante. E as varas eram tão compridas que as pontas das varas se viam desde a arca até diante do oráculo, porém de fora não se viam. As varas de transporte permaneceram com a arca, mas foram estendidas de tal forma que suas pontas podiam ser vistas do lugar santo, indicando a presença da arca mesmo que ela não pudesse ser vista diretamente. Por quase 400 anos, a arca permaneceu no Templo de Salomão. Era o coração espiritual da nação. Uma vez por ano, no dia da expiação, o sumo sacerdote entrava no lugar santíssimo, aspergia sangue sobre o propiciatório e fazia expiação pelos pecados de Israel. Mas a história espiritual de Israel foi de declínio gradual. Apesar de ter o templo e a arca, o povo repetidamente se voltou para ídolos. Reis ímpios levaram a nação à apostasia. Profetas como Isaías, Jeremias e Ezequiel advertiram sobre o julgamento vindouro, mas poucos ouviram. A última menção inequívoca da arca nas Escrituras ocorre durante o reinado do rei Josias, aproximadamente 622 anos antes de Cristo. Este rei piedoso conduziu uma reforma religiosa massiva. 2 Crônicas 35:3 registra uma instrução estranha que ele deu aos levitas. Ponde a arca sagrada na casa que edificou Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Não haverá mais este peso sobre os vossos ombros. Agora servi ao Senhor vosso Deus e ao seu povo Israel. Esta ordem é intrigante. Por que Josias precisaria dizer aos levitas para colocar a arca de volta no templo? Onde ela havia estado? Alguns estudiosos sugerem que durante os reinados ímpios anteriores, sacerdotes fiéis podem ter escondido a arca para protegê-la de profanação. Outros propõem que ela havia sido temporariamente removida para limpeza e restauração durante as reformas de Josias. Seja qual for a razão, esta é a última vez que a Bíblia menciona explicitamente a arca em seu lugar apropriado. Após isso, silêncio. Aproximadamente 35 anos depois, em 587 a.C., a tragédia predita pelos profetas finalmente aconteceu. O rei Nabucodonosor da Babilônia sitiou Jerusalém, destruiu a cidade e o templo, e levou o povo para o exílio. 2 Reis 25:8-9 descreve a destruição. E no 5º mês, no 7º dia do mês, que era o ano 19º de Nabucodonosor, rei de Babilônia, veio Nebuzaradã, capitão da guarda, servo do rei de Babilônia, a Jerusalém, e queimou a casa do Senhor e a casa do rei, como também todas as casas de Jerusalém, e todas as casas dos grandes queimou a fogo. 2 Reis 25:13-17 lista meticulosamente os objetos do templo que foram levados para a Babilônia. As colunas de bronze, as bases, o mar de bronze, os utensílios de ouro e prata. Mas não há menção da Arca da Aliança. Absolutamente nenhuma. Jeremias 52:17-23 fornece uma lista ainda mais detalhada dos tesouros do templo capturados pelos babilônios. Novamente, cada item é catalogado cuidadosamente. Novamente, a arca está notavelmente ausente. Quando o templo foi reconstruído 70 anos depois, sob Zorobabel, e depois grandemente expandido por Herodes, o lugar santíssimo estava vazio. O Talmud judaico, Ioma 21b, registra que 5 coisas estavam presentes no primeiro templo, mas ausentes no segundo: a Arca da Aliança, o fogo sagrado, a Shequina, presença divina, o Espírito Santo e o Urim e Tumim. Esta ausência é profundamente significativa. Durante todo o período do Segundo Templo, mais de 500 anos, não havia arca no lugar santíssimo. O sumo sacerdote, no dia da expiação, aspergia o sangue sobre uma pedra onde a arca deveria estar. Então, o que aconteceu com a arca? Ela foi destruída pelos babilônios, escondida antes da invasão, levada secretamente para outro lugar?
As Escrituras não nos dizem diretamente, mas fornecem pistas intrigantes. Jeremias 3,16 contém uma profecia enigmática. E será que, quando vos multiplicardes e crescerdes na terra, naqueles dias, diz o Senhor, nunca mais se dirá, a arca da aliança do Senhor, nem lhes virá o coração, nem dela se lembrarão, nem a visitarão, nem se fará outra. Esta profecia sugere que viria um tempo em que a arca não seria mais necessária ou relevante. Sob a nova aliança em Cristo, a presença de Deus não seria confinada a um objeto ou local físico, mas habitaria nos corações dos crentes através do Espírito Santo. Segundo Macabeus 2:4-8, um texto apócrifo não canônico, mas historicamente interessante, oferece uma tradição sobre o destino da arca. Segundo este relato, o profeta Jeremias, advertido por revelação divina, tomou a arca, a tenda e o altar do incenso, e os escondeu em uma caverna no Monte Nebo, onde Moisés havia morrido. Quando alguns o seguiram para marcar o caminho, não conseguiram encontrar o lugar. Jeremias teria declarado: este lugar permanecerá desconhecido até que Deus reúna novamente seu povo e mostre sua misericórdia. Embora este texto não seja inspirado, reflete uma crença judaica antiga de que a arca foi escondida, não destruída, e será redescoberta no tempo apropriado de Deus. O desaparecimento da Arca da Aliança deu origem a inúmeras teorias, cada uma com seus defensores apaixonados. Algumas são baseadas em textos antigos, outras em supostas evidências arqueológicas, e algumas em especulação pura. Vamos examinar as principais teorias sobre onde a arca pode estar hoje. Teoria 1. Escondida sob o monte do templo. Esta é talvez a teoria mais popular, e para muitos estudiosos, a mais plausível. A ideia é que sacerdotes fiéis, sabendo que a destruição babilônica era iminente, esconderam a arca em câmaras secretas debaixo do monte do templo, antes da invasão de 587 n.Cr. O Tratado Talmúdico Shekalim 6:1-2 menciona que um sacerdote encontrou uma pedra no pavimento do templo que era diferente das outras. Quando começou a informar outros sobre isso, morreu antes de completar sua frase. Os sábios interpretaram isso como sinal de que a arca estava escondida naquele local. O Talmud também registra, Ioma 52b, uma tradição de que o rei Josias, prevendo a destruição futura, ordenou que a arca fosse escondida em uma câmara secreta que Salomão havia construído especificamente para esse propósito. Esta câmara supostamente ficava em um labirinto de túneis profundamente debaixo do monte do templo. O rabino Shlomo Goren, ex-rabino-chefe de Israel e general do exército, afirmou antes de sua morte em 1994 que sabia exatamente onde a arca estava, debaixo do monte do templo, e que a tinha visto brevemente em 1967, logo após Israel capturar o local durante a Guerra dos 6 Dias. Ele alegou que entrou em túneis antigos, mas foi impedido de explorar completamente por razões políticas. O arqueólogo Len Hitmeyer, especialista no Monte do Templo, conduziu estudos extensivos sobre a localização exata do lugar santíssimo no templo original. Ele identificou uma depressão retangular em uma rocha plana no topo do monte, que corresponde exatamente às dimensões da base da arca. Hitmeyer acredita que esta era a posição precisa da arca e que ela pode ainda estar em câmaras abaixo. A grande dificuldade com esta teoria é que escavações sob o monte do templo são politicamente impossíveis. O local é sagrado para muçulmanos, que administram a cúpula da rocha e a mesquita Al-Aqsa, que agora ocupam o monte. Qualquer tentativa de escavação poderia desencadear conflito internacional. A arca, se está lá, permanece inacessível. Teoria 2. Levada para a Etiópia. Uma das teorias mais românticas e persistentes é que a Arca da Aliança foi levada para a Etiópia e permanece lá até hoje. Esta crença é central para a Igreja Ortodoxa Etíope. A tradição etíope registrada no Quebra Nagast, Glória dos Reis, um texto do século XIV, conta que Menelik I, filho da rainha de Sabá e do rei Salomão, visitou seu pai em Jerusalém.
quando retornou à Etiópia, trouxe consigo a Arca da Aliança. Segundo esta versão, Salomão permitiu ou até encorajou que a arca fosse levada por causa da apostasia de Israel. Outra variação da tradição diz que Menelik e seus companheiros roubaram a arca e substituíram por uma réplica, e Salomão só descobriu depois que eles haviam partido. Decidiu não persegui-los, interpretando isso como vontade de Deus. Hoje, na cidade de Axum, na Etiópia, há uma capela chamada Capela de Santa Maria de Sião, onde, segundo a igreja etíope, a arca está guardada. Um único guardião, chamado Guardião da Arca, é nomeado para protegê-la. Este homem passa sua vida inteira na capela, nunca saindo, e apenas ele pode ver a arca. Quando morre, outro guardião é nomeado. Ninguém fora este guardião tem permissão para ver o objeto. Pedidos de pesquisadores, arqueólogos e até autoridades da igreja para examinar a arca foram sempre recusados. Em 2009, o patriarca da Igreja Ortodoxa Etíope anunciou que revelaria a arca ao mundo, mas o evento nunca aconteceu e nenhuma explicação foi dada. O jornalista Paul Rafaeli, que investigou esta alegação, relatou que em todas as igrejas etíopes há réplicas da arca chamadas tabô, tratadas com grande reverência. É possível que o que está em Axum seja uma destas réplicas, não a arca original. A evidência bíblica para uma conexão etíope é fraca. A rainha de Sabá visitou Salomão, 1 Reis 10, mas não há menção de um filho ou da arca sendo levada. Além disso, a arca foi mencionada ainda estar em Jerusalém durante o reinado de Josias, séculos depois de Salomão. Teoria 3. Escondida no Monte Nebo. Como mencionado anteriormente, 2 Macabeus 2, 4, 8, relata que o profeta Jeremias escondeu a arca em uma caverna no Monte Nebo, na Jordânia moderna, antes da destruição de Jerusalém. Este monte tem significado especial por ser onde Moisés morreu após ver a terra prometida. O texto diz: estava nos escritos que o profeta Jeremias ordenou aos deportados que tomassem do fogo sagrado, e que o profeta deu aos deportados a lei, recomendando-lhes que não esquecessem os mandamentos do Senhor. Estava escrito no mesmo documento como o profeta, por uma revelação, ordenou que a tenda e a arca o acompanhassem, quando ele subiu a montanha onde Moisés havia subido para contemplar a herança de Deus. Ao chegar lá, Jeremias encontrou uma caverna e levou para dentro a tenda, a arca e o altar do incenso, e então selou a entrada. Várias expedições arqueológicas exploraram o Monte Nebo, mas nenhuma encontrou evidência da arca. O arqueólogo Vendil Jones conduziu extensas escavações na área, alegando ter encontrado óleo de unção sagrado e incenso do templo, mas não a arca. Críticos apontam que Seduz Macabeus não é considerado canônico por protestantes, e seu valor histórico é debatido. Além disso, Jeremias estava em Jerusalém durante o cerco e foi levado ao Egito depois, Jeremias 43, 4, 7, tornando difícil ver quando ele teria tido oportunidade de fazer esta jornada ao Monte Nebo. Teoria 4. Destruída pelos babilônios. Alguns estudiosos argumentam a explicação mais simples. A arca foi destruída quando os babilônios incendiaram o templo em 587 a.C. Embora não seja listada entre os itens capturados, isso pode ser porque foi queimada ou despedaçada, e os pedaços não foram considerados valiosos pelos invasores. Esta teoria explicaria por que não há menção da arca no segundo templo, e por que nenhuma busca antiga bem-sucedida foi registrada. Simplesmente não existia mais. A dificuldade com esta teoria é que contradiz fortes tradições judaicas de que a arca foi escondida, não destruída. Além disso, os babilônios foram meticulosos em catalogar tesouros capturados. Um objeto tão significativo e valioso, coberto de ouro, dificilmente teria sido negligenciado. Teoria 5. Levada para o Egito. Outra teoria sugere que a arca foi levada ao Egito,
talvez pelo filho do rei Manassés ou durante uma das incursões egípcias a Jerusalém. Há rumores de que estaria na ilha Elefantina, no rio Nilo, onde existia um templo judeu antigo. Documentos do século V a.C. confirmam que havia uma comunidade judaica em Elefantina com seu próprio templo. No entanto, não há evidência sólida conectando este local à arca. Alguns especulam que a arca poderia estar enterrada em algum lugar no Egito, possivelmente em túneis sob o Cairo ou Alexandria. Estas teorias são altamente especulativas e carecem de evidências substanciais. Teoria 6. Levada para Roma. Uma teoria menos conhecida propõe que a arca foi eventualmente levada para Roma pelos romanos após destruírem o segundo templo em 70 d.C. O Arco de Tito em Roma mostra um relevo de soldados romanos carregando tesouros do templo, incluindo a menorá, candelabro de 7 braços. Alguns sugerem que a arca também foi levada e está escondida em algum lugar do Vaticano. No entanto, a arca já estava desaparecida há mais de 650 anos, quando os romanos destruíram o segundo templo. Então, esta teoria é cronologicamente problemática. Teoria 7. Nas cavernas de Qumran. Após a descoberta dos manuscritos do Mar Morto em 1947 nas cavernas de Qumran, surgiu a teoria de que a comunidade essênia que vivia ali poderia ter escondido a arca em uma das muitas cavernas inexploradas da região. O rolo de cobre, um dos manuscritos encontrados, lista 64 locais onde tesouros do templo teriam sido escondidos antes da destruição romana. Embora o rolo de cobre não mencione especificamente a arca, alguns acreditam que ela poderia estar em um dos locais codificados. Vandell Jones, o arqueólogo que inspirou o personagem Indiana Jones, dedicou décadas procurando a arca na área de Qumran. Ele alegou ter encontrado substâncias que correspondiam ao óleo de unção sagrado e ao incenso do templo, mas nunca encontrou a arca. A dificuldade com esta teoria é que a comunidade de Qumran existia durante o período do Segundo Templo, quando a arca já estava desaparecida há séculos. Seria altamente improvável que eles tivessem acesso a ela ou conhecimento de sua localização. Teoria 8. Escondida em Ireland ou Inglaterra. Algumas teorias marginais, baseadas em lendas e especulações, sugerem que a arca foi levada para locais distantes, como Irlanda ou Inglaterra, por comerciantes fenícios ou grupos israelitas migrantes. O Morro de Tara, na Irlanda, e o Castelo de Roslin, na Escócia, são frequentemente mencionados. Estas teorias geralmente carecem de qualquer evidência histórica ou bíblica séria, e são consideradas por acadêmicos como puramente especulativas ou até fictícias. Teoria 9. Levada para o Zimbábue. Outra teoria africana sugere que a arca foi levada para o que hoje é o Zimbábue pelos Lemba, um grupo étnico que mantém tradições judaicas. Pesquisas genéticas mostraram que muitos Lemba, de fato, têm marcadores de DNA consistentes com ancestralidade judaica do Oriente Médio. Os Lemba possuem um tambor sagrado chamado Ngoma Lungundu, que, segundo sua tradição, foi modelado com base na Arca da Aliança. Este tambor tinha regras estritas de manuseio similares às da arca e foi usado para liderar batalhas. Análises de carbono 14 datam o tambor original em aproximadamente 1350 d.C., muito depois do desaparecimento da arca. Embora as tradições Lemba sejam fascinantes e sua conexão genética com judeus seja real, não há evidência crível de que tenham a arca original ou conhecimento direto de seu paradeiro. Cada uma destas teorias tem seus defensores e detratores. A verdade é que, depois de mais de 2.500 anos, a Arca da Aliança permanece um dos maiores mistérios não resolvidos da história. Mas será que as Escrituras nos dão alguma pista sobre se a arca será encontrada novamente? Enquanto exploramos teorias sobre o paradeiro físico da arca, é crucial examinar o que as Escrituras realmente dizem sobre seu significado profético e se ela será vista novamente. A Bíblia fornece perspectivas fascinantes que transcendem a busca arqueológica e apontam para realidades espirituais mais profundas. Como já mencionamos,
Jeremias 3:16-17 contém uma profecia notável. E será que, quando vos multiplicardes e crescerdes na terra, naqueles dias, diz o Senhor, nunca mais se dirá: a arca da aliança do Senhor, nem lhes virá ao coração, nem dela se lembrarão, nem a visitarão, nem se fará outra. Naquele tempo chamarão a Jerusalém o trono do Senhor, e todas as nações se ajuntarão a ela, ao nome do Senhor, em Jerusalém, e nunca mais andarão segundo o propósito do seu coração maligno. Esta profecia é profunda em suas implicações. Deus está dizendo que viria um tempo quando a arca física não seria mais necessária, nem sequer lembrada. Por quê? Porque algo maior a substituiria. A própria Jerusalém se tornaria o trono do Senhor, e todas as nações viriam adorá-lo ali. Esta profecia começou a se cumprir com a vinda de Cristo e o estabelecimento da nova aliança. Jesus disse à mulher samaritana em João 4:21-24: Mulher, crê-me que a hora vem, em que nem neste monte nem em Jerusalém adorareis o Pai. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. A adoração não seria mais limitada a um lugar físico ou objeto sagrado. A presença de Deus não seria confinada ao lugar santíssimo de um templo, mas habitaria nos corações dos crentes, através do Espírito Santo. O livro de Hebreus fornece a compreensão teológica mais completa sobre a arca e seu significado. Hebreus 9:1-5 descreve o tabernáculo terrestre e a arca, mas então declara em Hebreus 9:11-12: Mas vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação, nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. O escritor continua em Hebreus 9:23-24. De sorte que era bem necessário que as figuras das coisas que estão no céu assim se purificassem, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios melhores do que estes. Porque Cristo não entrou num santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para agora comparecer por nós perante a face de Deus. A revelação aqui é que o tabernáculo terrestre e a arca eram apenas sombras, cópias das realidades celestiais. Existe uma arca verdadeira, um templo verdadeiro no céu, do qual o terrestre era apenas uma figura. Cristo, como nosso sumo sacerdote, entrou não em um santuário feito por mãos humanas, mas no próprio céu. Esta compreensão transforma completamente nossa perspectiva sobre a busca pela arca física. Embora seja historicamente fascinante, a arca terrestre já cumpriu seu propósito. Era um tutor para nos levar a Cristo, uma sombra da realidade que viria. Hebreus 10:19-20 declara: Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne. Agora, através de Cristo, todos os crentes têm acesso direto à presença de Deus. Não precisamos de um propiciatório físico. Cristo é nosso propiciatório. Romanos 3:25 afirma: ao qual Deus propôs para a propiciação pela fé no seu sangue. A palavra grega usada aqui para propiciação é hilasterion, exatamente a mesma palavra usada na Septuaginta para o propiciatório da arca. Cristo é o verdadeiro propiciatório onde Deus e o homem se encontram. Cada elemento da arca apontava profeticamente para Cristo. As tábuas da lei dentro da arca representam Cristo como a palavra viva, a lei encarnada. Ele não veio abolir a lei, mas cumpri-la. Mateus 5:17. Ele é a expressão perfeita da vontade e caráter de Deus. O maná dentro da arca representa Cristo como o pão da vida. João 6:35 registra Jesus dizendo: Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede.
Assim como o maná sustentou Israel fisicamente no deserto, Cristo sustenta seu povo espiritualmente. A vara de Arão que floresceu representa Cristo como nosso sumo sacerdote ressurreto. A vara morta que brotou, floresceu e produziu fruto é uma figura perfeita da ressurreição. Cristo, morto e sepultado, ressuscitou para nunca mais morrer, confirmando sua autoridade sacerdotal eterna. O ouro cobrindo a arca representa a divindade de Cristo. A madeira de acácia representa sua humanidade. A união dos dois na arca prefigura a união das duas naturezas em Cristo, plenamente Deus e plenamente homem. O propiciatório, onde o sangue era aspergido no dia da expiação, representa o sacrifício expiatório de Cristo. Seu sangue, derramado na cruz, fez expiação perfeita e final pelos pecados da humanidade. Hebreus 9:12 declara que ele, havendo efetuado uma eterna redenção, não uma expiação anual temporária, mas eterna e completa. Os querubins sobre a arca, olhando para o propiciatório, representam os anjos desejando compreender o mistério da redenção. 1 Pedro 1:12 fala de coisas que os anjos desejam bem atentar. Compreendendo tudo isso, vemos que a arca física, embora importante em sua época, era apenas um tipo, uma sombra. A realidade é Cristo, e aqueles que têm Cristo têm acesso a algo infinitamente maior do que a arca terrestre, têm acesso ao próprio trono de Deus. Mas há uma passagem no livro de Apocalipse que menciona a arca de forma surpreendente. Apocalipse 11:19 declara: E abriu-se no céu o templo de Deus, e a arca da sua aliança foi vista no seu templo. E houve relâmpagos, e vozes, e trovões, e terremoto e grande saraiva. Esta visão de João é extraordinária. Ele vê o templo celestial, o verdadeiro templo do qual o terrestre era apenas cópia, e ali, ele vê a arca da aliança. Esta é a arca celestial, o original divino. A arca terrestre foi modelada segundo este padrão celestial. O contexto desta visão é significativo. Ocorre após o toque da 7ª trombeta, anunciando que os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo o sempre. Apocalipse 11:15. A visão da arca celestial marca o momento em que o reinado de Cristo é estabelecido plenamente. A aparição da arca celestial simboliza várias coisas: a fidelidade de Deus às suas alianças, a vindicação de seu povo, o cumprimento de suas promessas e o estabelecimento de seu reino eterno. É uma garantia visual de que Deus lembra e cumpre todas as suas promessas. Alguns intérpretes veem esta passagem como indicação de que a arca terrestre será redescoberta nos últimos dias, possivelmente quando o terceiro templo for construído. Esta interpretação é popular em alguns círculos proféticos, especialmente entre aqueles que acreditam em um cumprimento literal das profecias do templo. A evidência para um terceiro templo vem de várias passagens. Daniel 9:27 fala de um príncipe que fará aliança por uma semana, interpretada como 7 anos, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Isso implica que sacrifícios terão sido reinstituídos presumivelmente em um templo reconstruído. 2 Tessalonicenses 2:3-4 fala do homem do pecado que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Novamente, isso sugere um templo físico em Jerusalém durante a tribulação. Apocalipse 11:1-2 instrui João a medir o templo de Deus e o altar, e os que nele adoram, indicando a existência de um templo durante os eventos dos últimos dias. Se um terceiro templo for construído, a questão da arca se tornará altamente relevante. O lugar santíssimo estaria novamente vazio sem ela? Haveria uma tentativa de recriar uma réplica? Ou a arca original seria miraculosamente redescoberta no tempo apontado por Deus? O Instituto do Templo em Jerusalém, uma organização dedicada à preparação para o terceiro templo, já recriou muitos dos utensílios do templo segundo as especificações bíblicas, incluindo uma réplica da arca.
Eles afirmam estar prontos para reiniciar o serviço do templo, assim que as condições políticas permitirem. Rabinos ortodoxos têm opiniões diversas. Alguns acreditam que a arca original deve ser encontrada antes que o templo seja reconstruído. Outros argumentam que Deus revelará sua localização no tempo apropriado. Ainda outros afirmam que uma réplica seria aceitável, já que o mais importante é a presença de Deus, não o objeto físico. É fascinante notar que há um paralelismo entre o primeiro e segundo advento de Cristo. Na primeira vinda, Jesus veio enquanto o segundo templo ainda estava de pé, mas a arca estava ausente. Havia um templo físico, mas faltava a presença manifesta de Deus. Jesus, a realidade que a arca tipificava, estava presente, mas a maioria não o reconheceu. Na segunda vinda, pode haver novamente um templo físico, mas a verdadeira presença de Deus não estará confinada a ele. Cristo voltará não para habitar em um edifício, mas para estabelecer seu reino sobre toda a terra. Zacarias 14:9 profetiza: "E o Senhor será rei sobre toda a terra. Naquele dia, um será o Senhor, e um será o seu nome." Após explorar a história da arca, as teorias sobre seu paradeiro e as perspectivas bíblicas proféticas, chegamos à questão essencial. O que tudo isso significa para nós hoje? Por que devemos nos importar com um objeto que desapareceu há mais de 2.500 anos? A resposta revela verdades profundas sobre a natureza de Deus, sua presença e nosso relacionamento com Ele. Primeiro, o mistério da arca nos lembra da soberania de Deus sobre a história. O fato de que este objeto supremamente sagrado possa desaparecer sem um traço claro na história bíblica nos ensina algo importante. Deus não está preso a objetos físicos, lugares ou instituições. Ele é soberano sobre todos eles. Isaías 55:8-9 declara: "Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque, assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos." Se Deus permitiu que a arca desaparecesse, ou mesmo a escondeu intencionalmente, foi porque tinha propósitos maiores. Talvez fosse para ensinar a Israel e a nós que sua presença não pode ser manipulada ou controlada através de objetos religiosos. Talvez fosse para preparar o caminho para a nova aliança, onde sua presença habitaria não em templos feitos por mãos, mas nos corações de seu povo. 1 Coríntios 3,16 pergunta: "Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós?" E 1 Coríntios 6,19 reforça: "Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos?" A realidade da nova aliança é que cada crente se tornou um templo vivo onde Deus habita. Não precisamos viajar a Jerusalém para encontrar a presença de Deus. Não precisamos descobrir a arca para experimentar sua glória. Através de Cristo, temos acesso direto e constante ao próprio Deus. Segundo, a busca pela arca reflete uma tendência humana perigosa: preferir o tangível ao espiritual, o físico ao invisível. Israel frequentemente caiu nesta armadilha. Eles tinham o templo, os sacrifícios, todos os rituais corretos, mas seus corações estavam longe de Deus. Jeremias 7:4 registra Deus advertindo: "Não vos fieis em palavras falsas, dizendo: templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor é este." Eles confiavam na presença do templo físico como garantia de segurança, mas negligenciavam justiça, misericórdia e fidelidade a Deus. Da mesma forma, hoje podemos cair na armadilha de confiar em edifícios de igreja, rituais religiosos, objetos sagrados ou tradições, enquanto negligenciamos o relacionamento vivo com Deus através de Cristo. Deus não está impressionado com nossos lugares de adoração, programas ou atividades religiosas se nossos corações não estão verdadeiramente voltados para Ele.
Jesus repreendeu os fariseus em Mateus 23:23. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que dizimais a hortelã, o endro e o cominho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer estas coisas e não omitir aquelas. Terceiro, o mistério da arca nos ensina sobre a transitoriedade das coisas terrenas versus a eternidade das realidades espirituais. A arca, com todo o seu ouro e glória, era temporal. Cristo e seu reino são eternos. 2 Coríntios 4:18 nos instrui: não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. A arca visível desapareceu, mas a realidade invisível que ela representava, a presença de Deus, sua aliança, sua redenção, permanece para sempre em Cristo. Colossenses 3:1-2 exorta: portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra. Nossa busca não deveria ser por artefatos antigos, mas pela realidade presente de Cristo. Quarto, se a arca for um dia redescoberta, seja debaixo do monte do templo, em uma caverna no deserto ou em algum outro lugar, como devemos reagir? A resposta cristã deveria ser de interesse histórico, certamente, mas não de dependência espiritual. A arca redescoberta seria um artefato fascinante, uma confirmação da historicidade bíblica, talvez até um cumprimento profético. Mas não seria mais sagrada ou espiritualmente poderosa do que era. O poder não estava no objeto, mas na presença de Deus que ele representava. E essa presença agora habita em Cristo e através dele em cada crente. Se judeus ortodoxos a redescobrirem e a colocarem em um terceiro templo reconstruído, reiniciando sacrifícios de animais, seria um passo para trás, não para frente. Hebreus 10:4 declara: porque é impossível que o sangue dos touros e dos bodes tire os pecados. Somente o sangue de Cristo pode remover o pecado definitivamente. Hebreus 10:14 continua: na qual vontade temos sido santificados pela oblação do corpo de Jesus Cristo, feita uma vez. E assim, todo o sacerdote aparece cada dia, ministrando e oferecendo muitas vezes os mesmos sacrifícios, que nunca podem tirar os pecados, mas este, havendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, está assentado à destra de Deus, porque com uma só oblação aperfeiçoou para sempre os que são santificados. O sistema de sacrifícios do Antigo Testamento, incluindo todo o ritual da arca, foi cumprido e substituído pelo sacrifício perfeito de Cristo. Voltar a ele seria negar a suficiência da obra de Cristo. Quinto, para aqueles fascinados pela busca arqueológica da arca, é importante manter perspectiva. A arqueologia pode confirmar eventos e detalhes bíblicos, mas nossa fé não depende dela. Hebreus 11:1 define: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, e a prova das coisas que se não veem. Nossa fé se baseia no testemunho das Escrituras, no testemunho da ressurreição de Cristo e no testemunho interno do Espírito Santo. Se a arca for encontrada, maravilhoso. Se nunca for encontrada, nossa fé permanece intacta. De fato, há sabedoria divina no mistério. Se a arca fosse conhecida e acessível, poderia facilmente se tornar um objeto de adoração idólatra. Humanos têm a tendência de adorar a criatura em vez do Criador. O próprio bronze serpente que Moisés fez no deserto, por ordem de Deus, eventualmente teve que ser destruído pelo rei Ezequias porque o povo começou a adorá-lo. 2 Reis 18:4. Deus, em sua sabedoria, pode ter removido a arca da vista humana precisamente para evitar tal idolatria e para forçar seu povo a buscar sua presença espiritual, não símbolos físicos. Sexto, há lições práticas sobre como experimentamos a presença de Deus hoje.
Se a arca representava a presença de Deus no Antigo Testamento, como experimentamos sua presença na Nova Aliança? Jesus prometeu em Mateus 28:20: Eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E em Mateus 18:20: Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. A presença de Cristo não está confinada a um lugar ou objeto. Ele está conosco sempre e em todo lugar. O Espírito Santo, habitando em cada crente, torna a presença de Deus uma realidade constante e íntima. João 14:16-17 registra a promessa de Jesus: E eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis porque habita convosco e estará em vós. Experimentamos a presença de Deus através de oração, adoração, estudo da palavra, comunhão com outros crentes e obediência. Tiago 4:8 promete: Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Deus não está distante ou inacessível, escondido em algum lugar secreto. Ele está perto de todos que o buscam sinceramente. 7. O mistério da arca nos lembra que nem todas as perguntas serão respondidas nesta vida. Deuteronômio 29:29 nos diz: As coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus. Porém as reveladas nos pertencem a nós e a nossos filhos para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei. Há coisas que Deus escolhe não revelar. Isso não é crueldade, mas sabedoria. Algumas perguntas não respondidas mantêm nossa fé dependente de Deus, não de nossa compreensão completa. Provérbios 3:5-6 aconselha: Confia no Senhor de todo o teu coração, e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. O paradeiro da arca pode ser uma dessas coisas encobertas. Talvez seja revelado um dia, talvez não. Nossa responsabilidade é viver fielmente com o que foi revelado. E o que foi revelado é mais do que suficiente para a vida e piedade. Finalmente, a história da arca aponta sempre para Cristo. Ele é o verdadeiro encontro entre Deus e o homem. Ele é o verdadeiro propiciatório, onde a ira de Deus e sua misericórdia se encontram. Ele é o cumprimento de tudo que a arca prefigurava. 1 Timóteo 2:5 declara: Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo homem. Não precisamos de uma arca para mediar a presença de Deus. Temos Cristo. Então, onde está a arca da aliança hoje? Fisicamente, ninguém sabe com certeza. Pode estar escondida debaixo do monte do templo, aguardando redescoberta no tempo de Deus. Pode estar em algum local remoto ainda desconhecido. Pode ter sido destruída há milênios. Esses mistérios permanecem. Mas espiritualmente sabemos exatamente onde encontrar a realidade que a arca representava. Em Jesus Cristo. Ele é nossa arca, nosso encontro com Deus, nosso acesso à presença divina. A verdadeira questão não é onde está a arca, mas onde está seu coração? Você experimentou o encontro com Deus que a arca simbolizava? Você se apropriou da expiação que o propiciatório prefigurava? Você conhece a presença de Deus que uma vez habitava sobre a arca? Se você tem Cristo, tem algo infinitamente maior que a arca. Tem acesso direto ao trono de graça. Hebreus 4:16 convida: Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Este é o verdadeiro tesouro, a verdadeira descoberta, não um objeto antigo coberto de ouro, mas um relacionamento vivo com o Deus vivo, através de Jesus Cristo. O mistério da arca permanece, e isso está bem. Mas o mistério de Cristo, que esteve oculto desde todos os séculos e em todas as gerações, e que agora foi manifesto aos seus santos, Colossenses 1:26. Este mistério foi revelado, e nele encontramos tudo o que precisamos para tempo e eternidade. Que nossa busca não seja por artefatos perdidos do passado,
mas pela presença viva de Cristo hoje. Que nosso tesouro não seja ouro e pedras preciosas, mas Cristo, em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Colossenses 2:3. A arca da aliança pode estar escondida, mas Cristo foi revelado, e nele temos acesso a algo que a arca apenas simbolizava: a própria presença de Deus, agora e para sempre. Amém.